Bem-vindos a Mindala e Televisão, o meu nome é Vera Cristina, temos como convidada hoje Sandra Oliveira, que nos vem falar sobre o seu livro e sobre a prática que tem relacionada com o nascer saudável. É assim, Sandra? É assim. Então conta-nos, por favor, o que é que significa nascer saudável? Nascer saudável, no meu entender, é um conjunto de coisas que, no fundo, passa por procurarmos, através daquilo que existe sobre o melhor conhecimento que temos, de boas práticas na área da obstetrícia, e que acaba por dar sustentação àquilo que é um parto o mais fisiológico possível. E hoje sabemos que intervir no parto se deve fazer em último recurso, porque todas as intervenções têm riscos e, portanto, o nascer saudável, no fundo, o que procura é exatamente trazer essa consciência de que temos tido, ao longo de muitas décadas, uma obstetrícia a exercer com base em práticas que estão desatualizadas. Há mais de 30 anos que temos esse conhecimento e que pretendemos e que se deve recuperar o parto o menos intervencionado possível e limitar as intervenções àquilo que efetivamente a natureza nos exige, porque a natureza às vezes exige intervenções. É assim, tu dedicaste muito tempo a escrever este livro, não é? E porquê é que tu chegaste a esta vontade de querer escrever um livro sobre o nascer? Portanto, isto tem a ver com o meu trabalho como doula. Uma doula é uma mulher que acompanha outras mulheres no parto, numa perspectiva emocional, física e informativa, mas que eu juntei a esse papel a missão de informar. E, portanto, quando eu fiz a minha reconversão profissional, digamos assim, eu criei o meu site, o Bionascimento, em que teve como principal objetivo passar a informação em Portugal e em português, apesar de que o português do Brasil já existe muita informação, mas em Portugal não existia. E, portanto, eu juntei a esse meu papel de doula a missão de informar. E, portanto, fui desenvolvendo muitas atividades com o objetivo de que as pessoas tomassem consciência de que muito daquilo que estava a acontecer em Portugal, na nossa obstetrícia e, portanto, nos nossos blocos de parto, não eram as melhores práticas que conhecemos e que sabemos que deveriam ser exercidas. E, portanto, o livro foi algo que as mães com quem eu me ia cruzando, nas atividades em que eu ia fazendo, as pessoas já iam largando a semente e com muita frequência dizia: tu devias escrever um livro, tu devias escrever um livro. Mas pronto, eu fui resistindo, até que chegou o ano 2015 e me cruzei com um editor e ele também me disse: não, vai escrever um livro. E pronto, e aí não tive como fugir. Claro. Sandra, e então o que é que tu observavas que criou esta necessidade de tu partilhares a informação? Basicamente, tudo começou com o parto da minha filha, portanto, no ano 2000, em que tive um parto considerado normal, portanto um parto vaginal, sem epidural, mas tive um parto em que fui limitada dos movimentos, fui limitada de comer, fui limitada a muitas coisas que não fazia sentido para uma mulher como eu, na altura com 28 anos, sem qualquer sinal de risco, sem qualquer sinal de patologia e, portanto, uma mulher saudável que estava a ter um parto, sem dúvida, mas que poderia tê-lo de uma forma mais fisiológica e natural e espontânea, digamos assim, porque nós, para todos os efeitos, somos humanos, mas somos animais e, portanto, os animais não se deitam para parir e nós, mulheres, também não nos deitamos para parir, exceto em algumas situações. Espontaneamente e voluntariamente não é assim que o fazemos. E portanto, nessa altura, eu já questionava muita coisa e uma das coisas que eu questionava era: porque é que eu tenho que me deitar? Porquê é que eu vou ter que parir deitada? E, portanto, fazer questões sempre foi um problema que eu tive, sempre tive muitos porquês. E quando foi do parto da minha filha, os porquês foram muitos. E quando surgiu a oportunidade, portanto, quando eu decidi sair da empresa onde estava, abracei esta causa, identifiquei que havia esta necessidade, que Portugal, comparativamente com outros países, tinha um atraso profundo
profundo mesmo, de mais de 30 anos, nas práticas nos blocos de parto. E, portanto, eu sempre quis trabalhar em missões, achei que esta era uma oportunidade que eu não queria perder e a partir daí pensei, não, as pessoas têm que saber que aquilo que está a acontecer nos blocos de parto não é suposto e que nós podemos ter boas taxas de mortalidade neonatal sem deitar as mulheres, sem restringir as mulheres de parirem livremente, porque se há situações em que há necessidade de intervir, a grande maioria delas, por norma, não há necessidade. E a questão é que os profissionais da obstetrícia perderam essa sabedoria de saber cuidar das mulheres com elas em liberdade. Pronto, basicamente, nós não estamos a ter liberdade nos blocos de parto. Eu acho que, ou pelo menos o que se sente, é que os profissionais acham que, por exemplo, o facto de usar epidural estão a aliviar a mulher de um sofrimento. E às vezes podem estar. A questão é, nem todas as mulheres, nem todos os partos precisam de ser aliviados na dor. E nem sempre a dor é igual a sofrimento. E isso é uma coisa que a sociedade tem que perceber. A dor existe no trabalho de parto muito para nos trazer àquele momento, para nos pôr em foco e para nos ajudar a apoiar o bebê em tudo o que ele tem que fazer, porque o bebê tem que fazer imensa coisa para nascer. E se nós não tivéssemos dor, como é que nós, mulheres, estaríamos com aquele bebê para parir? Quando nos tiram a dor, nós deixamos de estar com aquele bebê para parir, ele passa a estar sozinho, porque a dor funciona como um fio condutor. Isso, não estou a perceber. Sim. Através da dor, portanto, a dor acaba por ser um conjunto de reações químicas e físicas, naturalmente, mas que nos conduzem no processo. E se eu convidar quem está a ouvir, e se te convidar a ti, Vera, a imaginar, e que és mãe, não é? Como é que nós podemos parir sem dor? Como é que nós podemos saber qual é a melhor posição para nos colocarmos, para ajudar o bebê a fazer as rotações na bacia, por exemplo? Como é que nós podemos ajudar um bebê que possa estar até mal posicionado a que ele se posicione melhor, se nós não tivermos dor? Como é que nós, mulheres, temos um papel ativo junto do bebê, num processo que é determinante para a sua vida e para a nossa também, se nós não tivermos dor? Ok, estaríamos noutras tarefas, provavelmente, e não precisaríamos... olha, nasceu. Não pode ser, não é? Okay. É um momento demasiado importante para a vida dos dois, portanto é um momento com risco, inclusive, é para os dois, para que pudesse acontecer sem dor. A dor é um sinal vital tremendo, portanto, eliminar a dor do parto, que ainda por cima é um tipo de dor completamente diferente de qualquer outro tipo de dor patológica. A dor do parto não é uma dor patológica e, inclusive, ajuda-nos a perceber quando é que pode estar a existir algum sinal de patologia. Quando não temos dor, perdemos todos esses indicadores. E, portanto, a perspectiva que se teve da dor do parto, eu conto tudo isso no livro, foi... procurou-se vender às mulheres que a dor era uma coisa terrível e que poderia ser eliminada, quando, na verdade, ela é um bem precioso para um parto saudável. Ok? E, portanto, eu tive 2 partos sem epidural, a maior parte dos partos que eu acompanho com as mulheres, felizmente, não é necessária a epidural e, sem dúvida, temos que estar muito gratos pela epidural existir, mas temos que saber, efetivamente, também ser sábios, faço a redundância, para saber usá-la no momento certo e com as mulheres que efetivamente necessitam, porque todas nós não precisamos. Então, quais seriam, ou quais são para ti as práticas obstetrícias, que é assim o nome que se dá, não é? Sim. Para que a mulher pudesse ter essa conexão com ela própria, com o bebê e com, eventualmente, o companheiro? Tenho só que fazer um parênteses, Vera, não é para mim, está bem? Porque às vezes temos a tendência a achar que estas coisas são opiniões. Parece-me perfeita a tua correção. Ok? Pronto. Isto não é uma opinião minha, Sim, ok? Pode haver áreas da medicina em que não tenhamos grandes sustentações, não é o caso da gravidez e do parto. Portanto, a gravidez e o parto serviu de alicerce
para a maior biblioteca médica a nível de orientações, que é a Biblioteca Cochrane, e que eu explico no livro exatamente o que é, como foi fundada. Portanto, a área do parto é uma das áreas com melhor sustentação a nível da medicina, se assim quisermos chamar. Temos lá imensa informação e, portanto, não é a Sandra Oliveira que diz, nem é os outros autores que escrevem sobre estes assuntos. Neste caso até existe alguma fundamentação e quando não há provas, como se conclui, não existindo provas de que uma determinada intervenção é melhor, então é melhor não fazermos. De que tipo de práticas é que estamos a falar? Estamos a falar de coisas tão simples como o soro por rotina, a limitação de movimentos, a posição quando chega o momento do bebê nascer, portanto o período expulsivo, como tecnicamente gostam de chamar, mas que eu acho a expressão em si pouco digna do momento que é, porque a gente não está a expulsar nada nem ninguém, estamos a fazer nascer os nossos filhos. A restrição da nutrição, por exemplo, o facto de não nos permitirem comer durante o trabalho de parto, nada disso tem sustentação. O corte que nos fazem com frequência, o termo técnico é episiotomia, é mais um procedimento que durante décadas se fazia a todas as mulheres e que também há mais de 30 anos sabemos que não é necessário fazer a todas as mulheres. E, portanto, é um conjunto de várias coisas. A monitorização, por exemplo, a monitorização do bebê é feita por norma com o chamado cardiotocograma, que é um aparelho todo eletrónico e que, curiosamente, não tem sustentação científica. Não tem. Ou seja, a obstetrícia tem sido indicada como como a especialidade da medicina que mais práticas põe em campo sem estudar, sem perceber se efetivamente aquela prática tem benefícios. E isto é grave, isto é muito grave e ao longo da história da obstetrícia nós temos tido situações gravíssimas até de medicamentos, por exemplo, o raio-x que foi usado em tantas mulheres grávidas porque se achava que era importante para se conseguir ver o bebê e que depois se veio a saber que tinha consequências devastadoras a nível de cancro nas crianças. E, portanto, nós mulheres e nós homens, os que se gostam de envolver nestas questões, temos que saber questionar que nem tudo aquilo que nos é apresentado por um médico ou por um profissional de saúde tem que obrigatoriamente ser o melhor, porque eles também são pessoas e como pessoas que são podem estar desatualizados. E no caso da obstetrícia, infelizmente, temos muitos profissionais a exercer de forma errada e com más práticas. Sandra, muito importante essa mensagem que partilhaste connosco hoje. Quero-te agradecer em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindália. Obrigada. Sim. A todos vocês que nos acompanham, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar gosto e agradecemos que subscrevam o nosso canal. Obrigada.